Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com o conteúdo do PET do primeiro ano, volume 3, semana 3. A gente vai falar de energia potencial gravitacional. Então, no vídeo de hoje, basicamente a gente vai falar sobre energia potencial gravitacional. Vamos lá. O que é essa energia potencial gravitacional, Natan? É uma energia associada à posição, a uma posição dentro de um campo gravitacional, dentro de um local que existe gravidade. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor. A energia potencial gravitacional é a energia associada a uma posição dentro de um campo gravitacional. Toda vez que você possui uma altura dentro de um campo gravitacional, você possui essa energia associada. Quando você fica livre para se mover, você transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Tudo bem? Pensando numa pedra no nível do solo, se eu cavasse um buraco, ela cairia. Mas usando o solo aqui como altura zero, quando eu ergo uma pedra, quanto mais alto eu ergo ela, maior vai ser a velocidade que ela vai chegar no final. Então, maior vai ser a energia potencial associada aqui. E quanto maior a massa dessa pedra e maior a gravidade no local, também maior vai ser essa energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional ela depende de três coisas: da massa do corpo, da gravidade no local e da altura. Natan, mas essa altura ela não depende, por exemplo, eu posso medir ela em relação ao solo, ou em relação a uma mesa, ou em relação a qualquer coisa. Isso não faz diferença? Na verdade faz. A energia potencial gravitacional ela depende do referencial. Ela é sempre uma comparação em relação ao meu referencial. Aqui eu utilizei como solo o meu referencial, então quer dizer que nessa altura H, ela tem essa energia potencial gravitacional maior do que no nível do solo. Então é sempre um comparativo em relação ao próprio referencial. Tudo bem? Bom, outra maneira da gente entender essa energia potencial gravitacional é como o trabalho da força-peso. A gente já viu no vídeo da semana 1, vou deixar aqui no iCard para que vocês possam assistir caso não tenham assistido, que existe uma transferência de energia associada à ação de uma força, né? Quando essa força age no sentido ou contrário ao sentido de deslocamento de um corpo. Então, quando uma pedra cai, essa pedra ela cai porque ela é atraída pela força-peso, não é? Pela força da gravidade. Isso mesmo, e conforme ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade, ela vai se deslocando essa altura h aqui. Ou seja, essa força age no mesmo sentido e direção do deslocamento. Portanto, essa força realiza um trabalho positivo. E a energia potencial gravitacional, ela pode ser entendida como o trabalho da força-peso. Como que a gente calcula trabalho mesmo quando a força é no mesmo sentido do deslocamento? Esse trabalho nada mais é do que a força vezes o próprio deslocamento. Nesse caso aqui, essa força é a própria força-peso, não é, coleguinhas? Isso mesmo. A força F, a força que move aquela pedra lá, é a força-peso. Beleza. Então aqui, a energia potencial gravitacional vai ser igual ao peso vezes o deslocamento. Mas como que eu calculo o peso, pequenos pôneis? Esse peso é massa vezes gravidade, não é? E esse deslocamento não foi a própria altura que ele se moveu? Isso mesmo. Então o deslocamento é a altura e o peso aqui a gente calcula ele como massa vezes gravidade. Então, de forma geral, o trabalho da força-peso é sempre massa vezes gravidade vezes altura. Tudo bem? Então, como a gente já havia falado, energia potencial gravitacional nada mais é do que a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas a altura ela depende do referencial. Isso mesmo. Tanto a energia cinética quanto a energia potencial gravitacional dependem do referencial, dependem do ponto de observação. Usando como, por exemplo, a altura desse alpinista aqui, qual que seria a altura dele? Depende de onde eu estou olhando, né? Por exemplo, se eu olhar ela em relação aqui embaixo, sei lá, o nível do mar aqui, a altura dele vai ser essa. Mas se eu estiver olhando em relação ao piso do castelo aqui, a altura dele já vai ser diferente. E se eu olhar aqui em relação a esse outro mirante aqui, a altura já vai ser diferente.
E aí, qual altura vale? Tanto faz, porque em relação a qualquer referencial que você escolha, a energia como um todo ela sempre vai se conservar. Tamo junto? Então defina um referencial, a energia potencial gravitacional sempre vai ser medida em relação àquele referencial, sempre vai ser um comparativo em relação àquele referencial. Tamo junto? Bom, e pelo trabalho da força-peso ser conservativa, a gente tem que ele não depende da trajetória. O que é essa força conservativa? É essa força que não altera a energia mecânica do sistema. Não vou entrar muito nos detalhes, mas basicamente quando eu pego essa panela de cima da mesa e levo ela lá para cima da geladeira, não importa se eu levei ela pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3 ou pelo caminho 4. Independente de qualquer caminho, houve a mesma variação da energia potencial gravitacional, uma vez que para qualquer uma delas houve a mesma variação de altura. E só me interessa essa altura mesmo, porque o peso só age, a gravidade só age na vertical. Esse deslocamento horizontal aqui, ele é totalmente irrelevante. Em qualquer uma dessas situações, a gente tem que o trabalho da força-peso foi o mesmo, portanto a variação da energia potencial gravitacional também foi o mesmo. Para ficar mais simples de calcular, o caminho mais indicado seria esse aqui. Por quê? Porque horizontalmente, quando eu movo essa panela para a direita aqui, a força-peso ela não realiza trabalho. Por quê? Porque a força-peso é para baixo e o deslocamento está sendo para a direita. E aí, quando a força nem favorece e nem desfavorece esse deslocamento, ela não realiza trabalho. Na hora de sumir com a panela, o deslocamento vai ser para cima e aí o peso vai ser para baixo. Então a gente vai ter um trabalho negativo aqui. Tudo bem? Então, para a gente subir essa panela aqui, o trabalho da força-peso é negativo, ele dificulta a subida dessa panela. Tamo junto, galera? Então, nessa parte A, o trabalho da força-peso é 0, e nessa parte B, o trabalho da força-peso corresponde a mgh. Tamo junto? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para que mais gente possa assistir e se beneficiar desse conteúdo. É isso então, pessoal. Forte abraço. Até mais. Feliz Natal. Tchau.